Questão 14. Vamos lá. F de x é o quê? É igual a 1 meio de x menos 1 vezes essa função aqui, que ele vai explicar depois, de x para x entre menos 2 e 2, fechado. Beleza. Os pontos que eu quero ver se ela é contínua são o 0 e o x igual a 1. Aí tem como sugestão esboçar o gráfico. Tá, antes da gente esboçar o gráfico, a gente precisa entender o que é isso aqui. Tá, isso aqui é o maior inteiro que não supera x. Então, o que não supera eu vou colocar assim, menor ou igual a x. O maior inteiro menor ou igual a x. Quer dizer, se x for igual a 5,8, vale 5. Se x for igual a 6, vale 6. Beleza. Então, essa função dá para desenhar porque o x está entre menos 2 e 2. Então, dá para a gente desenhar. Vamos analisar. Quando x igual a menos 2, f de x vai ser quanto? F de menos 2 é igual a 1 meio vezes menos 2 menos 1. Qual o maior inteiro que não supera menos 2? Menos 2. Que deu, vamos lá, meio vezes menos 3 vezes menos 2. 2 com 2 corta, menos com menos, mais. Vai dar 3. Tá, se x... Agora vamos ver, se x estiver entre menos 2 e não for ainda igual a menos 1. Não, ele pode ser igual a menos 1, porque olha só. Se o número, por exemplo, se for menos 2,5, qual o maior inteiro que não supera menos 2,5? Menos 2. Se o número for menos 1, qual o maior inteiro que não supera menos 1? Menos 1. Então, realmente, a gente vai colocar, vai tirar esse ou igual daqui. Tá. Antes dele chegar no menos 1, f de x vai ser 1 meio de x menos 1, que multiplica menos 2, porque menos 2 é um inteiro que é menor, quer dizer, não supera, que é menor ou igual a esses números aqui nesse intervalo. Então, 2 corta com 2, sinal de menos, multiplica, fica menos x mais 1. Aí aqui que eu vou botar um ou igual, porque reparou? Menos 2, quando era igual. X entre menos 1 e 0. O que vai acontecer? F de x meio de x menos 1. Aí, quem vai ser o maior inteiro que não supera agora? Vai ser menos 1. Então, ó, multiplicando aqui, ficou menos meio de x mais meio. Essa função aqui. Tá. Maior ou igual a 0 e menor que 1. No início parece difícil, depois a gente vai começando a se familiarizar. Vai ser meio vezes x menos 1 vezes qual o maior inteiro que não supera os números tipo 0, alguma coisa ou 0? É o 0. Então, a função vai ser constante igual a 0. Menor ou igual a 1, maior ou igual a 1 e menor que 2. Meio vezes x menos 1 vezes o maior inteiro que não supera esses números nesse intervalo é 1. Né? Antes do 2, então vai ficar x sobre 2 mais 1 meio, menos 1 meio, né? Tá, finalmente
Detalhe, se essa função fosse grande, você deveria fazer... Seria melhor fazer isso só para alguns e depois desenhar mais ou menos como fica a tendência, mas fazer para todos assim, igual a gente está fazendo, seria impraticável. Para x igual a 2, f de 2, 1 meio de 2 menos 1. Qual o maior inteiro que não supera 2? 2. 2 corta com 2, 2 menos 1, 1. Então vai dar 1. Ok? Ok. Vamos desenhar. Gráfico. Bom, para x igual a menos 2, ela deu 3. Então, vou colocar mais ou menos aqui no menos 2, deu 3. Imaginar assim. Ok. Quando x tá de menos 2 até menos 1, é uma reta menos x mais 1. Como que a gente desenha isso? Coeficiente angular, menos 1. Então, é decrescente, 45 graus. Mais 1, então corta o eixo y no 1. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui mais ou menos onde está 1, 2. Por que que eu sei que esse ponto está batendo aqui? Porque se a gente aplicar o menos 2 nesse x aqui, vai dar também. Vai dar exatamente menos 2 menos 1, menos 3, vezes menos 2, 6 sobre 2, 3. Que foi exatamente o que eu fiz nas linhas de baixo, que eu comecei a perceber que o inteiro antes estava incluído no grupo dos inteiros que não superam o outro intervalo, que vem logo em seguida. Tá. Isso até antes do menos 1, quer dizer, no 1 tá aberto por enquanto. Aí, do menos 1 fechado até o 0, a função é menos meio de x mais meio. Então, menos meio, coeficiente angular para baixo decrescente, ela decresce meio. Então, vão ser uma variação em x para duas variações em y. Mais meio, corta o eixo y, x igual a 1 meio. Então, vamos desenhar isso. Do menos 1, fiz errado aqui, né? Fiz demais. Ela vem só. Isso aqui é só pra gente imaginar. Mas ela vem só até aqui. Aberto. Então, no menos 1 até o 0, como a gente viu, é decrescente mais meio. Então, ela vai cortar aqui no meio, 1 meio, decrescente. Então, ó. Bom, para imaginar o coeficiente angular, a gente imagina essa reta aqui, ó. Então, é esse pedaço aqui só. Chega no 0, aberto. Ó, já apareceu uma descontinuidade. Beleza? Se tiver dúvida para desenhar a reta, escolhe 2 pontos. Quando x é 0, quanto que vai dar o f? Vai dar meio. Marca o ponto, 0 meio. Quando x é 1, vai dar 0. Então, marca o ponto. Aí você, por exemplo, fazendo isso, você marcaria esses 2 pontos aqui e já teria reta. É só prolongar para trás e não pintar essa parte aqui. Tá. X de 0 a 1 dá 0, né? Então, fechado no 0. Até 1, deu 0, uma descontinuidade aqui no 1. De 1 até 2, x sobre 2 menos 1, coeficiente angular 1 meio, linear menos 1 meio. Então, angular me diz que a inclinação é de tal maneira que ela é uma variação y para duas variações em x, e o coeficiente linear me diz onde ela intercepta o eixo y. Então, seria no menos meio aqui, né? Então, ela é... E dessa vez é crescente, seria uma reta assim. Ia chegar aqui no 0,5. De novo, se tiver dúvida para fazer a reta, usa pontos. Quando x é 0, quanto que vai dar? Menos meio, marquei.
menos meio. Quando x é 1, quanto que vai dar? 0. Então, marquei no 0. Beleza? Sempre pode usar isso. E acabou que, como ficou passando pelo mesmo lugar que estava aqui, ficou fechado o intervalo. Isso vai de 1 até o 2. No 2, a tendência seria dar quanto? 1 menos meio seria dar meio, né? Por isso que está na mesma direção aqui, mas não vai dar. Então, intervalo aberto. Vou abrir mais um pouco aqui. Ok. Quando x igual a 2, dá 1. Então, tem um ponto aqui em cima. A gente tem que analisar se ela é contínua em 0 e em 1. Então, ó, a gente pode usar o gráfico como justificativa. Pelo gráfico, f de x é contínua em x igual a 1, que é esse ponto aqui, e descontínua em x igual a 0. A gente poderia até dizer, ó, que ela é descontínua também em x igual a menos 1 e x igual a 2. Aqui ela até é contínua, porque o limite dela é o próprio valor da função. Show!